Vamos nessa. 6 horas. Estamos chamando mais seguidores para seu vídeo. Boa noite a todos e a todas. Estou transmitindo ao vivo pelo YouTube, para deixar gravado ali, pelo StreamYard. E vamos fazer a live aqui pelo Instagram também, simultaneamente. Vamos ver como é que vai funcionar essa paradinha aqui. Não sei se eu já posso começar. Eu acho que sim. Acho que já estou ao vivaço. 6:01. Gente, eu não posso perder tempo. Meu querido amigo Tony me puxou as orelhas porque falou que não posso estourar o prazo de 10 minutos das lives, tá? Deixa eu fazer um teste aqui, só para ver se essa luz fica... Eu acho que fica melhor assim, gente. Isso. Sem aquela luz ali que fica marcando muito os óculos, né? Acho que essa luz aqui tá boa. Bem, boa noite mais uma vez a todos e a todas. Desculpa eu ficar para lá e para cá, porque eu estou gravando ao vivo também no meu canal do YouTube, para deixar isso salvo, para depois ver se eu utilizo de alguma maneira. E estou fazendo aqui ao vivo pelo Amai-vos Contém Amor, tá? Eu não posso me delongar, porque já falei que o Tony puxou minha orelha, são 10 minutos, já perdi 2. Então eu vou direto na questão, tá, gente? Eu vou falar sobre o complexo de Édipo, só que esse papo aqui não é para psicanalistas, tá? Esse papo aqui é para pessoa comum. Eu quero fazer um link, vou tentar, se eu for competente o suficiente, fazer um link com os 2 títulos dessa jornadinha que eu estou fazendo de 3 lives sobre o complexo de Édipo. A grande questão é esse conteúdo fazer você refletir sobre o seu sonho e sobre aquilo que você se queixa. Seu sonho é um sonho mesmo ou é uma ilusão? O que há de você naquilo que você tanto se queixa? Ok? Eu estou trazendo o complexo de Édipo, que é um conceito caríssimo para a psicanálise, de uma forma muito simples, né? Até porque só temos 10 minutos, para ver se esse conteúdo te traz algum insight. E aí seria muito interessante você fazer uma pesquisa mais aprofundada ou trocar uma ideia comigo. Se você quiser fazer isso lá no meu Instagram, @MarcoPantojapsi, tá? Se quiser aprofundar, a gente bater papo, conversar, alguma coisa desse tipo, fica essa possibilidade. Então, só para lembrar, primeira live, semana passada, tá gravado aqui no Amai-vos Contém Amor. Só você procurar. Primeira live a gente fala sobre o Édipo mito, lá de Sófocles. Estamos falando de 2.500 anos para lá, tá? Antes de Cristo. Não, desculpa, 2.500 anos a partir de agora, uns 500 anos antes de Cristo, mais ou menos. Tá? Então, falamos sobre a questão do mito, não vou voltar, tem uma live gravada aqui, você dá uma olhada lá porque o tempo é curto. Segundo ponto é esse, que a gente está agora, que eu estou falando sobre a perspectiva, muito resumidamente, freudiana em relação ao complexo de Édipo. Na verdade, é Freud que resgata esse mito e utiliza bastante na psicanálise. E na semana que vem, para fechar esse circuito de 3 lives de 10 minutos, eu vou falar sobre a perspectiva lacaniana sobre essa questão do Édipo, tá? Sempre com essa observação. O interesse é trazer algum insight para você, alguma provocação para você, não é papo de especialista, tá? Não é papo de para psicanalista, é papo para pessoa comum ver esses 2 títulos, né? Esses 2 headlines das nossas lives. Seu sonho é uma ilusão? O que há de você naquilo que você se queixa? Se o Édipo, se esse conteúdo que eu trouxer
te ajudar nessa reflexão, maravilha. Então, gente, a primeira coisa sobre essa busca, né, essa apropriação do Freud em relação ao complexo de Édipo é o conceito pai, mãe, bebê. Vou colocar isso da maneira mais simples possível. Em algum momento, o bebê, né, o soberano, foi absoluto. Teve o que o Freud chama de sentimento oceânico. Foi pleno, foi completo. Ele era fusionado com a sua própria mãe. Ok? Não tinha distinção. Era uma pessoa só. E aí, num determinado momento, a criança percebe que ela é uma criança. Ela percebe que quando chega a segunda pessoa, também chega a terceira. Ou seja, quando você percebe uma divisão entre você e sua mãe, existe o terceiro, que é o pai. Gente, Freud falou isso no início do século passado, então a gente tem que fazer as nossas observações, né, que a gente não está falando de CPF. O Lacan vai nadar de braçada nesse sentido, tá? A gente não está falando de uma pessoa especificamente. Mas no começo vamos usar isso. Vamos usar o pai, vamos usar a mãe e o bebê. Freud fala em Totem e Tabu, um livro muito importante dele, acho que isso é 1905, se eu não me engano, do famoso parricídio, que funda, é um trabalho meio antropológico que ele faz, que funda o mito fundacional da humanidade, segundo ele. Ou seja, tem um pai primevo, que é o cara que tem o controle de todas as mulheres, o domínio do harém, e aí os filhos, num determinado momento, se rebelam contra ele, matam o pai, se arrependem e criam um ritual, totens, tabus, para que esse parricídio não volte a acontecer, porque agora o pai morto está mais vivo do que antes, porque está dentro deles a culpa, o remorso, a moralidade, enfim. O que o Freud faz, simplificando muito a questão do Édipo, né, é falar o seguinte, ó, chega num determinado momento em que você percebe suas pulsões, tá? Num determinado momento lá na frente, que a gente chama da segunda tópica, o segundo momento de Freud, ele inclui também a tal da pulsão de morte. Mas por enquanto ele só está falando de pulsão de vida, ele está falando de eros, de sexualidade. Não estão falando de sexualidade, pênis, vagina, moçada. Sexualidade para o Freud é algo muito mais amplo do que isso. A criança é perversa polimorfa, né? Não vou entrar nesse detalhe aqui, mas o resumo é que a gente obtém prazer de várias maneiras. E não só na norma. Qual é a norma da sexualidade? Imagina isso lá no início do século passado. Qual a norma? A norma é pênis, vagina, reprodução. Isso é o correto. Só que a gente percebe que a natureza humana não se enquadra nisso. Existem várias outras formas de obter prazer e não necessariamente dessa forma ou não necessariamente com a questão sexual, ok? Mas o grande barato aí, né, para começar a trazer esse conteúdo simplificado para a nossa pergunta, seu sonho é uma ilusão? O que há de você naquilo que você reclama? Para a gente trazer isso para cá, fica o seguinte, moçada. Em algum momento você percebe uma pulsão. Essa pulsão, ela não está nem aí para cultura, para os valores, para a moral, não está nem aí. Mas você é uma criança e está se formando. Você começa a tatear o que Durkheim, lá na sociologia, fala de socialização primária, na família, em casa, para depois seguir a socialização secundária, escola, trabalho. Mas você está tateando o mundo e aprendendo tudo, está fazendo uma leitura do mundo, ok? E aí você percebe, no seu cálculo lá de uma criança, que aquela pulsão que, de uma maneira muito simples, é o desejo pela mãe e o medo da repressão do pai, é como, ou a menina, o amor pelo pai e o medo da repressão da mãe, enfim, de uma maneira muito simples, é muito mais complexo do que isso, tá, gente? Mas de uma maneira geral, é você perceber que existe uma pulsão, um desejo que não cabe na sociedade, que não cabe na cultura. Tem um minuto para acabar. Não cabe. O que vai acontecer com isso? Você vai recalcar, você vai reprimir esse desejo. O mecanismo de defesa
da consciência. Ó, isso aqui é o indizível, esse desejo ninguém pode saber, esse que vem na minha cabeça, então eu vou recalcar. Só que esse mecanismo de defesa é falho. Então, esse recalque vai ganhando força, esse elemento, o desejo, vai tentando romper essa barreira do inconsciente, e aí chega pra gente através dos sonhos, através do ato falho, quando você quer falar o nome de uma pessoa e chama outra, através dos xistes, através de sintomas, né? Mania de fazer 1 milhão de coisas por dia, mania de mega organização, vai sair de alguma maneira. E na nossa conta, a gente prefere lidar com o sintoma do que com o problema que a gente quer esconder. E aí chega o primeiro link da nossa questão. Alguém, né, eu vou ter esse sintoma e logo eu estou fugindo de algo, eu estou fugindo da minha pulsão, estou fugindo do meu desejo. Então, essa fuga vai me direcionar não para a raiz, não para o desejo, não para o que foi recalcado, mas para o sintoma que eu desenvolvi como consequência dessa repressão. Logo, eu vou fazer apostas, muito provavelmente, que estão muito distantes do que realmente tem a ver com o meu desejo. Porque eu estou trabalhando lá com o sintoma. Eu não estou trabalhando aqui com o que foi reprimido. Entende? Estourou meu tempo. Ai, meu Deus, eu tenho que falar com o Tony, cara. Eu não aguento essa live de 10 minutos, não. Eu não me aguento, eu preciso falar mais. Tá? Então, assim, e provavelmente essa insatisfação, esse desencaixe na própria pele, no próprio corpo, vai ter alguém que vai ser culpado por eu estar me sentindo assim, tá? Então, o que há de mim naquilo que eu reclamo, esse meu sonho é uma ilusão. Eu trouxe o primeiro elemento assim mais robustinho, né, a partir da live anterior, para tentar responder, para tentar provocar isso. Se pintou alguma ideia, algum insight, alguma sacação, já escreve lá para mim, @MarcoPantojapsi, e a gente troca uma ideia. Ou então, vai pesquisar um pouco mais sobre o complexo de Édipo na internet, tem muita coisa, tá? Mas eu não, volto a falar, eu queria trazer isso para essa provocação. A provocação é essa, seu sonho é um sonho ou uma ilusão? E o que há de você naquilo que você reclama, tá? Então essa é a ideia bem resumida do complexo de Édipo. Ô Tony, se você quiser cortar em 10, já deu. Eu tô falando de 12 aqui, passei 2 minutinhos, tá? Mas é isso. Ou seja, o que eu reprimo vai sair de alguma maneira com sintoma. E é nesse sintoma que eu vou projetar, através desse sintoma, que eu vou projetar o meu sonho. Então pode ser que o meu sonho seja muito equivocado, ou seja, eu passo a vida inteira atrás dele, conseguindo ou não, né? Pode ser que eu não consiga, mas se eu consigo, pode ser que venha aquele gosto de frustração, porque é como se eu estivesse sonhando por alguém, entende? E como eu estou sentindo esse desencaixe, vai ter alguém em que eu vou culpar. Na psicanálise tem uma frase famosa que diz: quando José fala de Paulo, a gente sabe mais do José do que do Paulo, tá? É isso, gente. Desculpa, Tony, mais uma vez, estourei mais uns minutinhos, tá? Espero que tenha provocado algum insight em vocês, e se sim ou se não, comenta lá no meu Instagram. Beijo e até semana que vem, onde a gente finaliza essa trilogia aí do Complexo de Édipo com a perspectiva do Lacan. Beijo para todo mundo. Valeu!